Bom dia, boa tarde, boa noite. Já sendo direto ao assunto, hoje vamos falar sobre apostas online, tecnologia, neurociência, neuropsicologia. Vamos com tudo. Braulino, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Contras Fluxo. E para quem não te conhece, se apresente. Muito obrigado, me chamo Braulino Peixoto, neuropsicólogo, e hoje a gente vai fazer aqui alguns desafios para saber se você está preso em algum benefício imediato e alguns pensamentos mágicos de adulto. Não perca. Você já fez apostas online? Que boa pergunta. Nunca fiz. Eu tenho medo de fazer e viciar. Eu tô fechado com você, sabia? Acho que a gente precisa andar um pouco mais juntos. Deixa eu explicar por quê. Eu não tomo café também. Pois é, eu também não. Já vai fazer 2 décadas. Eita, eu tenho um pouco menos do que isso, assim. Minto. Eu, de fato, eu evito tomar o café. Eu uso o café em momentos bem pontuais. Um exemplo, vou fazer um treino de longa distância. Aí eu tomo café. Vou fazer uma trilha longa. Sim. Aí eu tomo café. Isso é útil e é bem instrutivo. Por exemplo, eu gosto muito da forma como o Dr. Duprá apresenta essa lógica de uso consciente da cafeína com um objetivo específico, que é bem interessante, que é você entender a cafeína realmente como um psicoestimulante, com uma capacidade de influência muito alta no sistema nervoso central. E quando você vai para um processo de alta performance, você vai ter onde gastar essa cafeína e o corpo vai entender aquilo. Sim. Então é saudável, né? Isso é muito bom. Mas sobre apostas online. Sim. Ninguém está se falando sobre isso, né? Cada dia que passa regulamentando cada vez mais. Cada dia que passa jovens jogando aquilo como se fosse algo comum no nosso dia a dia. E posso dizer que se viciando em apostas online? Pode, claramente. Na verdade, nós seres humanos temos um lado que é da profunda natureza que nos faz mal. E eu gosto de dizer que quando a gente mergulha na profunda natureza que nos faz mal, a gente domina ela. Então, assim, quando você reconhece que a sua natureza é suscetível a alguma coisa, você procura evitá-la. Concorda? Então, assim, todo ser humano ele é suscetível à possibilidade de ficar empolgado, viciado, dependente de algo que traga benefício imediato. Porque isso gera uma descarga de dopamina, isso gera a sensação de prazer. Apesar de ser efêmero, passageiro, muito rápido, você fica ligado na ideia de repetir aquela experiência com a sensação de que você vai ter o que você sentiu pela primeira vez. E tem pessoas, não só nas apostas online, no sexo, no primeiro beijo, na primeira experiência com álcool, com outras drogas, passa anos repetindo a experiência na expectativa de sentir o que sentiu pela primeira vez. Porque o cérebro registra aquela sensação. E depois disso, a experiência é cada vez mais escassa, paulatina. E em relação às apostas online, isso foi percebido, né? Baseado em estudos da neurociência, do neuromarketing, e eu tenho certeza que há algoritmos por trás. Quando você faz o seu primeiro cadastro, você vai ter uma sorte de principiante que é a inteligência artificial que está lhe entregando ali um resultado. Outro dia eu vi uma coisa super interessante, um Reels, onde o sujeito mostrava que ele comprou aquela maquininha que você vai manipulando a mãozinha para ganhar o ursinho. Sim. E que a máquina tem um manual onde você pode calcular a estatística de quem vai ganhar, você pode calcular a capacidade da prensa da garra, pode deixar ela mais molenga, que quando você pega ela não vai conseguir sustentar o peso através da gravidade e você não vai conseguir pegar o urso. Ou seja, ele colocando que todo mundo sabia daquilo, mas o pensamento mágico de adulto, que é a ideia de que talvez eu tenha sorte e eu possa ganhar, acaba fazendo que você fique suscetível e tente isso em algum momento, né? E aí eu fico pensando, olha só a viagem agora. Sim. Imagine essa máquina, que você consegue configurar isso, mas ela associada a algum tipo de inteligência artificial. Onde essa inteligência consiga fazer algum tipo de leitura, se você está ansioso ou não, em termos de características faciais, de fala, tom de voz e tudo mais, ela consegue ler isso de alguma forma. E para cada característica de público que chega ali para tentar pegar aquele ursinho, e a gente sabe quanto mais a gente está ansioso,
seja porque estamos apaixonados e queremos pegar aquele ursinho, mas estamos dispostos a gastar, né? Sim, perfeito. Aí eu fico imaginando dentro das apostas online. Eu sou totalmente leigo, sei praticamente nada sobre apostas online, mas sei que muitas pessoas ao meu redor só falam sobre isso. Eu tô na academia, o pessoal, você viu, acho que eu vou apostar em tal jogo, acho que eu vou apostar em tal coisa. Nas Olimpíadas não é diferente, né? Vai estar aí cheio de gente apostando em diversos tipos de jogos. Perfeito. É como se eu estivesse vendo um mapa cerebral aqui com comportamento elétrico aumentando as potências do sistema límbico de uma forma absurda. Isso vai bloqueando cada vez mais a capacidade pré-frontal de racionalidade. O sistema límbico é o nosso lado bruto, é o nosso cérebro reptiliano. E é de lá que saem todas as atividades elétricas, toda a energia elétrica cerebral sai de lá. Quando ela sai de lá como uma expressão vulcânica, por assim dizer, nós temos neurônios freadores que, como um instrumento de sopro, vai mediando notas musicais e, no caso do cérebro, vai mediando frequências cerebrais. Mas quando o sistema límbico está muito aceso, ele tem um domínio de apagar as outras áreas como se fosse uma estrela que brilhasse mais. Então, assim, todas as vezes que você entra em contato com uma experiência que te entrega prazer imediato, você tende a se sentir cada vez mais bloqueado em relação à racionalidade. Então, quando eu penso nesse frenesi, nessa empolgação relacionada às apostas, eu vejo essa circuitaria cerebral atuando assim de forma orquestrada, infelizmente por fracasso de quem está empolgado. Ok, vamos imaginar que tem alguém que está nos assistindo aqui, Sim, e já se considera viciado, ou não, ainda não, mas não gostaria de estar viciado, o que você aconselharia para essa pessoa, né? Primeiro, até no Ministério da Saúde, a lógica de redução de danos ela é eficiente para qualquer tipo de vício, apesar de que hoje no Brasil é preconizado em suas normas para redução de danos de álcool, drogas e cigarro, por exemplo. Mas a ideia de você se organizar para ir diminuindo gradativamente como uma espécie de desmame, a gente vê que tem mais sucesso para a pessoa que deseja parar do que quem quer parar de vez e acaba entrando num processo ansioso de angústia e volta com tudo e acaba até gastando mais do que estava gastando anteriormente com uma certa frequência. A redução de danos ele também pode ser com outro tipo de algo que lhe deu prazer imediato, né? Sim, seja menos danoso, né? Dá para sublimar, né? Geralmente a gente não faz essa associação porque no excesso, né, até coisas consideradas muito boas, né, como por exemplo, super saudável a atividade sexual, mas no excesso vira uma situação... Esporte. Exatamente. Até no esporte, se você exagerar demais, né? Né, apesar de existir, eu sou fascinado pela ideia do Iron Man. Eu competi durante um tempo nas corridas de obstáculo e acho fantástico aquilo, mas entendo também que chega um certo momento que você precisa entender que você fez aquela experiência e que se você continuar fazendo à medida que os anos passem, o desgaste de uma estrutura física pode não suportar o que você deseja mentalmente, né? Então, até nos esportes a moderação também é válida. E se você entra num processo compulsivo, mesmo que seja uma coisa extremamente saudável, o excesso sempre vai gerar algum tipo de desgaste. Então eu fico assim ponderado em relação à sublimação, a você trocar um benefício imediato por outro. Gosto mais da ideia do ir diminuindo gradualmente. Isso, da redução de dano, do desmame, sem grandes trocas assim de algo que possa trazer uma compensação imediata, porque o cérebro é o mesmo. Por exemplo, é na área do sistema límbico que você pode ficar compulsivo por sexo, por cigarro, por uísque, por outras drogas, por comida e por jogos. Quer ver outra coisa que eu acho que faz todo sentido, um marco regulatório e as pessoas começarem a tomar consciência que vale a pena falar que seu canal tem essa função pública, é sobre os planejamentos estratégicos, que muitas vezes de estratégico não tem nada, para os links patrocinados, para esse tipo de proposta que se aparece para você lançar tráfego pago. Sim. Né? Então, por exemplo, recentemente eu recebi um paciente, ele trabalhava com processo de importação, ele recebeu uma grande importação, deveria pagar o fornecedor, ele, apertado com algumas contas, fez uma aposta, né, contando com a sorte,
que em vez de pagar o fornecedor, ele ia fazer um investimento no tráfego pago, ia receber mais gente, comprando mais, ia dar para pagar o fornecedor e ele ia ter um lucro que ele esperava para poder sanar uma outra situação. E o tráfego pago não trouxe o resultado que ele esperava, então ele está devendo o fornecedor. Isso não é raro nessa lógica de quem está trabalhando nesse processo da internet, que o grande atrativo é essa lógica de dinheiro rápido, produtividade rápida, num volume muito grande, acaba caindo muito nesse processo também, né? Tem um quadro aqui no Contras Fluxo onde o convidado faz uma pergunta. Não para mim. Uma pergunta subjetiva. Sim. Uma pergunta que fica aí no ar. Ah, perfeito. Que pergunta você faria? Qual foi a última vez que você fez algo de bom por você pela primeira vez? Fica aí esse questionamento. Responda nos comentários, se sentir à vontade. Se não, mande por inbox. Compartilhe também. Curta de verdade, né? Porque as pessoas às vezes não curtem. E se inscreva aí no canal. Braulino, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, ter aceitado esse convite. Obrigado. Como é que faz para te encontrar? Perfeito. No Instagram eu estou como Braulino Peixoto. Sou neuropsicólogo, atuo em um ambulatório mensal em São Paulo. Atuo no interior da Bahia, em um lugar que eu sou apaixonado, que é a Chapada Diamantina. Te convido para conhecer o Lila Orquidária. Fantástico. E em Irecê também, uma região assim que eu gosto demais. E agora a gente está reativando, a pedidos, o nosso ambulatório aqui em Salvador. Muito obrigado. Bacana.